Poxa, eu fiquei pensando assim, poxa, eu vou falar o meu ponto de vista, né? Então, quando você, quando você, você tem que ter essa consciência de que é seu ponto de vista. A minha visão de mundo pode não ser a sua, não é verdade? Não é? Então, é essa consciência que nos possibilita o equilíbrio, eu acho, né? Eu estou contribuindo, mas tendo a consciência de que essa contribuição pode não valer, de que essa contribuição pode não atingir as pessoas, ou algumas, pode atingir parte das pessoas, pode fazer refletir ou não, pode inclusive, né, quando você escuta um discurso, eu estou falando por mim, pode suscitar revolta, não é? Como assim? Como é que a pessoa fala uma coisa dessa? Não é verdade? Então, eu sempre chamo atenção para o fato de que o nosso fio condutor aqui é a sociedade. E o entendimento, que aí sim, sociologicamente falando, o entendimento que é necessário a gente ter é de que a sociedade ela é marcada, caracterizada, fundamentada, baseada na diversidade. Essa palavra ela é sagrada, sagrada, diversidade, diverso, plural, tá? Então, tendo esse norte, esse foco, essa diretriz, essa premissa, aí eu falei, bom, se as pessoas não gostarem, eu não estou sozinha, né? Eu estou bem fundamentada nessa visão que não pode ser só minha, né? É uma visão constitucional, né? A nossa Constituição brasileira de 1988, que reconhece a diversidade sexual, de gênero, religiosa, étnica. Então, a nossa conversa aqui sobre a mulher hoje, ela é pautada pela Constituição. Ela é pautada por esse reconhecimento da diversidade que nos marca, não é? Aqui quem nos fala é uma mulher cisgênero, branca, mas que reconhece a mulher indígena, a mulher negra, a mulher lésbica, a mulher transexual, transgênero, a mulher LGBT. Isso me fortalece como cidadã, porque na vida social nós, o tempo inteiro, nós vivemos na e com a diversidade. Eu elenquei 6 pontos que eu achei fundamental. Você aí pode achar outros, né? Mas eu achei. Os pontos fundamentais são trabalho. Por quê? É do trabalho que a gente vive. Nós estamos dentro de um sistema capitalista. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, né? Você precisa de dinheiro para nascer, você precisa de dinheiro para manter seus filhos, você precisa de dinheiro para comer, você precisa de dinheiro para viver, até para morrer, não é? Então, o trabalho. Depois, as relações de gênero. Relações entre os seus pares, né? Como é que foi, como é que pode ser, né?
A participação política. Ah, eu não gosto de política. Tá, mas você vive da política. Gostando ou não, vivemos dentro de um sistema político. Ou você não vota. Se você não vota, pior ainda, hein? Porque se você não escolhe, outro escolherá. A questão é você saber, aprender a escolher quem vai lhe representar dentro desta democracia representativa. Não é? Sonhos. Você começou a sonhar quando criança? Ou você nunca conseguiu sonhar? Sonhar é uma coisa poderosa e nem todo mundo conseguiu sonhar em criança o seu futuro, né? E você sonha hoje? O outro ponto fundamental, né, gente, é a sexualidade. A sexualidade com você mesma, a sua sexualidade com o outro, né? E eu deixei por final, porque é pesado, mas é necessário falar sobre a violência, né? Então, como é que está essa questão aí? Todo dia você liga a TV e tem lá feminicídio, né? Bom, então são esses 6 pontos que eu vou abordar aqui. Tentarei ser rápida, mas eu já aviso, não será. Então, vamos lá. Olha, eu elenquei aqui na capa, vou mostrar mais uma vez, porque vocês não conhecem. Assim, umazinha você conhece, que é a Conceição Evaristo. E a Cláudia Baré. Cláudia Baré, que tentou entrar na política, eu espero que ela tente novamente ser deputada, né? Mas ela representa aqui todas as mulheres indígenas. Coloquei a Cláudia Baré porque eu tive o prazer de conhecê-la. Você vai encontrar uma entrevista com a Cláudia Baré no Conversas, que é um projeto. Você tem a Ingrid Silveira, que é uma diretora aqui de Arraial do Cabo, do SEJA. Você tem a Andréa Garcia, que tem um trabalho maravilhoso dentro de letras, da área dela de letras. A Solange Brisson, uma bióloga extremamente militante, que lutou aqui pelo meio ambiente de Arraial do Cabo. A Herodias Cunha, maravilhosa colega, que luta também pela defesa da cultura cabista aqui de Arraial do Cabo. A Claudete Pinto, que tem um trabalho no Coletivo Mulheres. Marielle Franco, sim, esqueci que você também, com certeza, você a conhece. Eu tive o prazer de ver a Marielle Franco num evento sobre diversidade religiosa na Tijuca. Eu não a conhecia, ela tinha acabado de ser eleita a vereadora mais votada, né? Tem aqui a minha mãe, Ivonete Ferreira da Silva. Minha mãe, no tempo em que não tinha cotas, a minha mãe cavou o seu espaço, conquistou, né, o seu espaço, fincou a bandeira de sua existência numa montanha de preconceitos e discriminação de toda a ordem. Minha mãe nasceu pobre e ficou deficiência por conta da falta de estrutura, né? E a Luciana Neto, que também trabalha aqui na Prefeitura de Arraial do Cabo e também tem uma trajetória dentro da área de letras, também é artesã, empreendedora. Então, são algumas das mulheres maravilhosas que têm deixado seus rastros de luz aqui no mundo, não é? Eu vou trabalhar alguns pontos importantes dessa música linda, né? Se Joga, que é o seguinte: a letra
Larissa é engenheira de produção, mas encontrou na música o seu caminho. E aí ela fez um clipe com a participação da Negra Lee, né? Essa música linda, né? Bem para cima, se joga. E aí eu vou trabalhar alguns pontos que eu vou aqui já dar uma prévia para vocês. Então, o que ela quer dizer com isso? Qual foi a leitura que eu fiz desses pontos principais da letra da Lari, né? Levanta da cama e vai atrás de tudo que sonhou, sem fazer drama, sem desculpa e sem nenhum caô. Bom, o que eu li foi o seguinte: a sensação de fracasso, depressão, ela dá lugar ao amor por si e à luta por soluções. Porque tem, gente, tudo tem saída. Tudo tem saída, né? Sem se esconder atrás de nada, de pessoas, religião, etc. Tipo assim, né? Eu fazia muito isso. Fulano foi culpado da minha tristeza, fulano me magoou. Gente, você só se magoa se você quiser se magoar. Aqui eu dou um salve ao Leandro Carnal, né? Você combina uma coisa com uma amiga, tá? Já aconteceu comigo. Você combina, aí você desmarca seus compromissos e tal, né? Porque, poxa, sua amiga está em primeiro lugar, né? E aí a amiga simplesmente escolhe uma coisa melhor para fazer. Então, a gente tem que, é ela que está errada ou eu que, né? Às vezes você não sabe dosar muito bem, né? A importância que a gente dá nas nossas relações, né? Então, a gente tem que aprender. Então, você se magoa se você quiser, né? O namorado me deu um bolo. Ué, vai para a próxima, amor. Levanta aí, levanta da cama e corre atrás. Se ele te deu um bolo, não é você que está perdendo, é ele que te perdeu. Entende? Há uma diferença, uma mudança de eixo na forma como você olha o mundo, né? Meu cabelo, meu marido estava falando, você o tempo todo mexe com o cabelo, porque não dá, eu gosto de cabelo grande, mas ao mesmo tempo ele me incomoda, eu fico toda hora mexendo, então já peço desculpas. Bom, outra coisa é religião, né? Pessoas que se escondem atrás da religião. A religião vai me salvar, a religião vai solucionar. Olha só, a visão que eu tenho da religião é a seguinte, não da religião, dos mestres, da espiritualidade, dos espíritos de luz, eles estão ali para nos dar força. Eles não estão ali para te isentar dos desafios que você tem que passar. Eles estão ali para te dar apoio, para te dar força. Segue em frente, você vai ter que passar por isso, mas olha, segue em frente, com força, com coragem, né? Procure janelas, né? Para você, um dia você está com dor, mas no outro dia não. Então foque naquilo que é bom, foque naquele dia que você está de boa, né? Enfim, outro ponto, moça, deixa eu te contar, esse brilho todo é seu. Então, reconhecer o brilho do outro, isso é libertador, sabe? Quando você reconhece o outro na sua inteligência, na sua beleza, na sua capacidade, nas suas habilidades. Competir é saudável até certo ponto, mas quando você começa a se incomodar com o sucesso do outro, né? Aí é muito triste, entendeu? Então, você se aquela pessoa venceu aquela competição, é porque realmente ela treinou mais, ela se preparou melhor, ela tem uma habilidade natural,
Fazer o quê? Eu adoro cantar, mas eu não sou uma Beyoncé ou uma Adele. Então eu reconheço, né? Eu vou reconhecer que aquela amiga, por exemplo, eu tenho Marisa Guida, uma amiga de infância, que canta, né? Então, ela tem agudos, ela tem um, como é que chama? Uma afinação melhor. Isso não vai deixar que eu sempre vou cantar. Eu gosto de cantar, mas eu reconheço que eu não canto tão afinadamente, ok, né? Vou curtir o que o outro me dá de presente, não é? Então, reconhecer o brilho do outro, isso é alteridade, é ter a consciência de que você também é o outro, né? Então, o outro te reconhecer o que eu tenho de bom, reconhecer as minhas habilidades, sabe? Esse reconhecer mútuo, isso é muito saudável para todos, né? Isso dá um poder de empoderar ou destruir, né? Quando a gente não reconhece o outro em sua capacidade, em suas potencialidades, isso é destrutivo. Então, vamos parar com isso. Vamos melhorar esse planeta da melhor forma, né? A sua história quem escreve é você, com certeza. O outro é fundamental. Quantas vezes eu parei e pensei e refleti a partir de uma palavra da minha mãe, do meu marido, de uma amiga. Você quer ver uma coisa que chega a ser engraçado, mas, puxa, ainda bem que essa amiga me salvou, uma vizinha. Meus filhos eram pequenos, meu filho estava ainda desfraldando, e nós saímos para passear com os bebês, né? Ele foi de cuequinha, e aí na hora ele falou assim, pipi, eu não lembro mais, mas pediu para fazer xixi. E eu querendo ensinar ele, gente, olha, querendo ensinar ele a colocar o bilauzinho para fora do buraquinho da cueca. Tadinho. Eu era mãe de primeira viagem, aos 23 anos, né? E aí essa minha vizinha falou assim, Sônia, pelo amor de Deus, até ele conseguir botar o bilauzinho para fora, ele já fez xixi nas calças. Arreia essa cueca, mulher. Pronto. A partir dali foi beleza, puf, arreou a cuequinha e foi. Nem tantas coisas maravilhosas que eu já aprendi com minhas amigas, com livros, enfim, com outro, né? Então, conhece-te a ti mesmo também, você se conhecer aquilo que você é capaz de fazer, conhecer suas limitações, né? Então, ninguém precisa dizer assim, você não pode fazer isso. Não, você também, você perceber assim, não, eu posso, porque aí isso tira a tua frustração, né? Você tira a sua... Bom dia, Barbosa, tudo bem? Não é? Tira a sua frustração. Eu falei, caramba, não dá, eu quero fazer, mas não consigo. É mais do que eu. Então, tá, vou me concentrar naquilo que eu consigo fazer. Naquilo que eu não consigo fazer, não vou fazer. Pronto. Sabe? Porque senão você fica naquela angústia, meu Deus, por que eu não sei fazer? O outro sabe fazer, eu não sei. Poxa! Ai, gente, que coceira. Conhece-te a ti mesmo é uma inscrição grega que foi encontrada no Templo de Apolo, na Grécia. Significa buscar o conhecimento de si e, a partir daí, conhecer a verdade sobre o mundo, não é? Porque no momento que você conhece aquilo que você é capaz e não é capaz de fazer, né, isso te dá um empoderamento, isso te dá uma certa leveza, sabe? Obrigada, é isso mesmo. O dia, todos os dias, né? E, aliás, eu estava refletindo sobre isso. Por que você marcar um dia, né? Por quê? Nós temos várias datas, né, que são questionadas. Por exemplo,
o Dia da Consciência Negra. Eu estava lendo outro dia, o Morgan Freeman, ele é contra. Ele acha que não tinha que ter, né? De certa forma, como você falou, Barbosa, é todo dia a dia, né? O Natal. Gente, a gente tinha que viver o Natal todo dia, né? Essa capacidade de ser bom, ou ser bom só em um dia, né? Pensar na mulher, na minha mãe, na minha filha, na minha esposa, namorada, só naquele dia, não. Mas por que eu estou aqui? Olha só, né? Eu poderia falar em qualquer dia sobre a mulher, né? Mas quando você marca uma data, o Dia dos Finados, é um dia realmente que se torna especial, é um dia que você, né, você vai mergulhar um pouco mais naquela questão, vai refletir um pouco mais, e aí as escolas, né, nos lugares, né, nos centros religiosos, você pode realmente fazer um trabalho cultural, reflexivo e tal, sobre aquelas questões, não é? Então, tem a sua validade, não é verdade? Tem a sua validade. Então, vamos celebrar o 8 de março. E já já eu vou mostrar, vou falar para vocês por que o 8 de março, né? Uma outra coisa que a Lari fala, então apaga tudo que doeu, gente. Coisa mais difícil. Barbosa, você é capaz de perdoar? Você já perdoou? Ou você já guardou muito, igual elefante? Ah, eu guardo tudo. Eu confesso que eu guardo, tá? Eu ainda estou aprendendo a perdoar. E, gente, perdoar é libertador, realmente. Quando você perdoa o outro, né? E quando você fala em perdão, você tem que falar também de coisas pavorosas que já fizeram com você, não é verdade? Mas você esquece. É como você realmente bota um tampão naquilo tudo. Passado é museu. Vocês sabem que eu sou arqueóloga, então tudo que é velharia eu gosto. Mas eu estou aprendendo a viver o agora, sabe? É muito difícil perdoar. Muito difícil, né? Dependendo daquilo que lhe foi feito, o nível, o grau de prejuízo físico, moral, né? Financeiro, né? Por exemplo, você tem uma sociedade e aí o sócio te rouba, né? Te causa um prejuízo financeiro complicado, né? Mas aí, quando a gente fica focado naquela coisa da vingança, eu já passei por isso. Acho que cada ser humano, né? A maioria, pelo menos, já passou por isso ou passa por isso. É muito ruim porque empaca a vida, entendeu? E a gente tem que seguir adiante. Então, eu criei até minha coisinha do. Ó, tô de boa. Tô de boa. Por hoje eu tô de boa. Então, você viver o agora é libertador, né? Você começar a pensar o que eu estou fazendo hoje. O que eu vou fazer amanhã? Tá, o amanhã eu estou planejando. Mas o hoje, se você fizer o hoje bacana, legal, por exemplo, eu estou agora aqui conversando com você, né? Está sendo uma coisa legal para mim, espero que para você. Amanhã eu não sei, né? Mas eu já estou projetando coisas boas, boas lembranças, né? O que aconteceu ontem, deixa no ontem, dentro do possível, né? Enfim. Então, apaga logo tudo que doeu. Siga em frente, sabe? Se fecharem as portas, vai pela janela. Então, tipo assim, perdoar é difícil, mas não impossível. Sim, para me tomando um ser melhor todos os dias. Com certeza, Barbosa. Se fecharem as portas, vai pela janela. Gente, às vezes você fica paralisada, né? Não sei se já acontecesse com você. Você acha que não tem saída, né? Isso aí é uma situação difícil e
a gente pode pensar como situações difíceis levam a também a decisões até fatais, né? De pessoas até que tiram a vida porque não encontram saída, né? Enfim, eu poderia falar de coisa. Então, a gente sempre botar isso na cabeça é fundamental. Sempre há uma saída. Mas, Sônia, eu perdi todo o dinheiro, eu perdi meu emprego. O que eu vou fazer? Preciso pagar conta. Sei lá, tanta coisa. Você vai buscar, você vai pensar, você vai encontrar uma saída. Ela existe. Essa crença, ela é real. A saída existe. É uma questão de você focar nisso. Eu vou encontrar uma saída. Você conversa com o outro. Você coloca a situação para você mesmo, para o outro, seja esse outro qualquer, um vizinho, um amigo, um parente, até alguém te ajudar, ou mesmo você encontrar uma forma de solucionar aquilo que você está passando. Mas você encontra, entendeu? Você encontra. E por final, a Lari fala: faz a Frida Kahlo e pinte sua bandeira. Por que ela cita Frida Kahlo? Ela citou também Ivete Sangalo, mas aqui eu não coloquei, né? A Frida Kahlo, gente, ela é um símbolo feminista, não só pelas pinturas, mas por seu engajamento e empoderamento social frente a um cenário conservador, né? E aí a gente também vai falar um pouquinho sobre o que é esse negócio de conservadorismo e versus sociedade real, né? Olha, a Frida Kahlo, depois você procura lá quem foi Frida Kahlo. Ela nasceu no México, morreu no México, ela nasceu em 1907, faleceu em 1954, sofreu, gente, fisicamente, horrores, até amputar os pés, ela teve que amputar, né? Mas ela não se deixou levar por nenhuma dor. Teve um casamento conturbado com Diego Rivera, mas isso não tirou a sua capacidade de criar e de viver. Então, por isso que ela se tornou um símbolo de resistência, entendeu? Essa capacidade de superar todos os dias, todas as dores. Ai, Sônia, que cansaço. É cansativo sim, mas a gente tem que fazer. Você tem duas soluções na vida. Ou você vive sofrendo, entra em depressão, sofre, fica doente, ou então você vai à luta. Eu acho que o melhor é ir à luta. Ah, você não sofre não? Nossa, gente, tem dias que eu fico, ó. Mas sabe que tem um tempão que eu não choro? Tem um tempão que eu não choro. O sofrimento está aqui, ó. Entendeu? Mas eu não choro, é porque eu coloquei na minha cabeça e coloco na minha cabeça todos os dias que eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer o outro feliz, sabe? Eu tenho que cuidar. Olha, essa palavra cuidar é maravilhosa também. Menino do céu. Ó, pega uma plantinha, salva uma plantinha, pega um bichinho de rua, mas eu não tenho como pegar um bichinho de rua, então pega uma plantinha. Plantinha é mais fácil, você tem em casa. Ah, mas eu não tenho espaço. Pega uma plantinha pequenininha. Menino, naquilo que você vai cuidar da plantinha para não morrer, sabe? Você botar uma aguinha todo dia, aquilo já te preenche. Nossa, te preenche. Sério? Bom, e aí vamos aos nossos as suas 6 questões fundamentais, tá? O trabalho. Então, a mulher e o trabalho, tá? Gente, o trabalho é a base da manutenção da vida. É através do salário que as pessoas sonham, realizam sonhos e garante a manutenção material da existência. É no âmbito do trabalho que surgem as questões.
O direito ao trabalho, eu estou falando da mulher, né? Nem sempre a mulher teve direito ao trabalho. Quando você fala em trabalho, você fala de autonomia, de independência financeira, de você pegar o seu dinheiro e poder comprar, né, coisas que você quer comprar, não é? Como o homem faz, né? Diferenças de oportunidade e salário entre homens e mulheres, então, cargos e salários, você tem, principalmente nas empresas privadas, você tem aí relatos dessas diferenças, né? As lideranças, cargos de liderança ainda, você tem essa desigualdade, você tem muito mais homens em cargos de liderança do que mulher, isso está mudando e, olha, rapidamente, mas ainda existe essa desigualdade, né? Outra coisa também, nessa questão do trabalho, a questão do assédio moral e sexual, né? Infelizmente, estão aí os relatos diários, conhecidos ou não, né, acontecendo com as mulheres, né? Tem um documentário, inclusive, de Hollywood, um escândalo, que uma atriz, não vou lembrar agora, né? Mas você tem a Nicole Kidman, você tem, ainda não vi, não, mas eu vi o trailer e é fundamental, é importante. A Nicole Kidman, a Charlize Theron, linda, maravilhosa, e outras atrizes que fizeram esse filme, né, que é um filme documentário, de um caso que realmente abalou Hollywood, que foi o assédio moral e sexual que as atrizes sofreram durante décadas de um dos diretores. Não vou lembrar o nome dele. Mas você procura aí que você vai achar. E se não achar outro, só você assédio sexual, tal, no trabalho, você vai achar os montes. É uma coisa que acontece. E a exploração da mão de obra feminina, né? E é nesse contexto de luta por melhores condições de trabalho, de vida, que é criada em uma conferência de mulheres socialistas, aí eu marco, tá? Marco bem, mulheres socialistas, o Dia Internacional da Mulher, tá? O Dia Internacional da Mulher surge na luta do trabalho. Em 1907, por ocasião da primeira Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, Clara Zetkin foi coautora de uma resolução que foi aprovada em que se exigia direito a voto, 1907, tá? Igualdade de oportunidades e de salários para igual trabalho e proteção social à mulher e à criança. Gente, o mundo do trabalho no final do século XIX, no início do século XX, era de terror, tá? Tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. As vilas operárias eram controladas. As pessoas não tinham o ir e vir livre. O mundo do trabalho, eu estou falando aqui Brasil, hein? Mas você vê que é geral aí, né? Que, né, surge aqui na Europa. O mundo do trabalho, né? Ela foi uma continuidade, o mundo do trabalho livre, a sua prática foi uma continuidade do mundo do trabalho escravo, entende? Então, não houve uma... Você teve a abolição da escravatura, mas você não teve uma busca de realmente qualidade. Por quê? Porque o capitalismo ele já surge, claro, visando lucro. E para ter o lucro, era preciso explorar cada vez mais o trabalhador. Por isso que em 1848, Karl Marx escreve o Capital, Karl Marx fala da mais-valia, né, que é da exploração da mão de obra, né? O Karl Marx vai falar do conflito de classes. E aí, gente, dizer que marxismo morrer, que o Karl Marx estava errado, né, é complicado, porque está aí, ó, para quem quiser ver, para quem quiser, né? Então, sabe, não adianta você dizer tá errado, tá coisa, está ali, a coisa está ali, existe, né? Em 1900
2010, por ocasião da segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, realizada em Copenhague, na Dinamarca, que é a Europa Setentrional, Clara Zetkin, que então era presidente da Secretaria Internacional das Mulheres Socialistas, e Alexandra Kollontai, propuseram a criação de um Dia Internacional das Mulheres a ser comemorado todos os anos e que defendesse o direito ao voto feminino. E aí eu falei assim, Sônia, mas não teve um negócio de incêndio e tal, que por conta disso escolheram esse dia? Gente, eram tantas as tragédias vividas cotidianamente pelas mulheres, né, que tinham, as famílias inteiras tinham que trabalhar para o troco de um pão, né? Que criou-se essa história. Na primeira palestra que eu dei, eu falei dessa história, dessa tragédia, mas ela não foi só isso, entendeu? Então, há pelo menos 2 tragédias contadas como motivadoras para declarar o Dia Internacional da Mulher. Em 1857, em Nova York, aproximadamente 130 mulheres morreram carbonizadas quando foram trancadas na fábrica de tecelagem onde trabalhavam. E em 1911, na Triangle Shirtwaist Company, quando o incêndio vitimou 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens. Gente, o que acontecia? Eles trancavam, eles escondiam o relógio para as pessoas não terem noção de tempo. Eles escondiam, eles trancavam as portas para as pessoas não fugirem, para deixar de trabalhar e tal. Uma coisa horrenda, sabe? E aí, quando teve esse incêndio, as pessoas estavam trancadas, não conseguiram fugir. Depois eu vou deixar na descrição para vocês, né, lerem com calma esses detalhes, se quiserem, né, dessas tragédias. Enfim, então, em homenagem a essas mulheres, declarou-se na segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, celebrada em Copenhague em 1910, o dia 8 de março, como Dia Internacional da Mulher. Tá? Em 1910, teve a manifestação da União das Costureiras em Nova York. Então, houveram várias iniciativas, os movimentos sociais, né, por melhorias de trabalho. Olha, crianças eram presas. Como assim? Quando a gente fala do ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente, que a gente desconhece também, o quanto essas crianças não eram protegidas. Não havia essa consciência do cuidado e da proteção infantil. Não havia esse conceito de cuidado e proteção. Tá? Então, crianças eram punidas. Imagina uma criança de 5 anos trabalhar num canavial. Sônia, como assim? Está ali, gente, registro, fotografia, tem tudo ali. Entendeu? É terrível, mas foi uma realidade. Né? E ainda hoje o trabalho infantil ainda é uma realidade. Né? Então, a gente tem que tomar consciência disso. Então, acontecia de tudo. A criança da fábrica, né? Às vezes nem alcançava a máquina e estava ali trabalhando, e às vezes tinha criança pequenininha que ia brincar, né? Aquela inocência, e era punida, sabe? Uma coisa, enfim. Aqui, ó. Aqui, ó. Crianças trabalhando em minas de carvão, tá? Crianças trabalhando em fábrica de cigarro e fumavam. Com 6 anos, 11 anos, fumavam. Entendeu? Enfim. Então, até a década de 30, mulheres não tinham voto, não tinham direito a voto, não tinham condições mínimas de trabalho e renda. E aí você tem que lembrar, você tem que chamar atenção por essa questão do liberalismo econômico, tá? A questão do mercado e do Estado, qual o papel do Estado nisso tudo, né?
Então, não havendo uma legislação trabalhista que cuidasse de fiscalizar a vida dos trabalhadores dentro das fábricas, cada uma delas. Perfeito, Barbosa. Pois é, crianças, jovens e crianças indo para a guerra. A gente já avançou muito, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, nós já avançamos muito. Imagina, o mundo era muito mais, tinha muito mais atrocidades do que tem hoje. Então, cada fábrica criava suas regras, entendeu? Não tinha uma legislação. Aqui no Brasil, em 1943, você vai ter a consolidação das leis trabalhistas no governo de Getúlio Vargas. Como foi importante isso? Foi pela primeira vez que as pessoas começaram a ter horários de trabalho, horário de descanso, aquele cafezinho, né? Que hoje, no local que você trabalha, você tem lá um cafezinho, uns 15 minutos para descansar, o horário de almoço, que com a reforma trabalhista se quebrou, né? Vamos lembrar. A reforma trabalhista de 2017 foi um retrocesso nesses direitos conquistados, né? Férias, tá? Então, foram com que... Gente, olha só que retrocesso a gente tem vivido desde 2016, né? Enfim, e essas regras eram extremamente rígidas, especialmente no que se trata ao comportamento. Sem conversinha ao lado da máquina de café ou brincadeirinha com um colega de trabalho. Na esmagadora maioria das fábricas era proibido falar, olhar para o lado, olhar pelas janelas quando elas existiam, dar risada ou fazer qualquer tipo de brincadeira. Era muito comum ver pais, mães e filhos trabalhando em condições desumanas, para aumentar a parca renda familiar. Mulheres gestantes trabalhavam em fábricas até praticamente parir seus filhos. Então, quando hoje você vê leis da paternidade, né? Licença paternidade, licença maternidade, olha, isso foi um avanço. Gente, eu vou para 64 esse mês. Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, eu perdi o emprego porque eu não tinha papo na língua, né? Eu lembro que eu fui numa seleção e ficava todo mundo sentado assim, então você via a pessoa conversando com o selecionador. Eu estou lá escutando. Aí o homem, né, tá falando com a moça. Você já engravidou? Você vai engravidar? Você é casada? Perguntas que nada a ver com o emprego ali, né? E aí chegou a minha vez, eu já tinha feito a ligadura de trompas, que também é uma outra história, porque eu fiz a ligadura aos 25 anos, quando só podia fazer com a autorização do marido. E eu já questionei isso, né? Como assim? Mas se você se separar, se você ficar viúva, se você perder seu filho... Eu falei assim, olha só, eu não vou, então cada um que eu vou me separar, vou ficar viúva, caso com outro, aí tenho um filho com outro, não, eu só quero ter esses 2 filhos. Então, eu tive que bancar e falei com o meu marido, eu falei, olha só, eu não tenho condições, nós não temos, eu tenho condições de ter mais filhos. E ainda a vasectomia não era muito falada, né? Há 40 anos atrás. Então, que coisa, né, gente? Olha que doideira. Bom, aí chegou a minha vez. E aí o cara foi fazer... Antes de começar a falar, eu falei assim, olha só, por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Se eu vou engravidar? Por quê? Aí eu não fui chamada, é claro, né? Porque eu peitei ali o cara, falei algumas coisas que eu não lembro mais. Mas por quê? As mulheres, gente, se a mulher ela não tinha ligadura de trompas ainda, no caso eu tinha feito, mas enfim, já de repente era um risco, porque se engravidasse, ela tinha que ir para a licença maternidade, ia ser um prejuízo para a empresa. Aliás, Bolsonaro falou isso, não é? Não foi?
não quero falar o nome do coisa, não, mas, enfim, né? 4 anos de inferno. Então, não havia uma legislação de proteção da mulher, não havia essa. A mulher era um prejuízo, a mulher tinha que ficar em casa, a esposa, a mãe, cuidar do lar, essa coisa de ser independente, de ser realização profissional, não existia, né? Enfim. E também, naquele tempo, até criança era presa, né? Aí, nesse movimento pela qualidade de trabalho, né, para melhorias, nós vamos ter a primeira greve no Brasil, foi em 1917. Marque esse ano, 1917, que na Rússia você estava tendo a Revolução Russa, tá? Mas essa greve aqui foi em São Paulo, onde tudo acontece, né? Na tecelagem Cotonifício Crespi, que foi fundada pelo conde Rodolfo Crespi, italiano, em 1897. A história dele é fantástica, vale a pena. Eu vou ver se coloco na descrição, porque era um jovem que chegou ao Brasil sem era nem beira e criou um império, tá? Bom, aí eu termino aqui a história do Dia Internacional da Mulher e entro aqui na questão das relações de gênero. Como é que faz, né? O que acontece? O que a gente tem de relatos são desigualdade existente entre homens e mulheres em torno a 4 eixos: sexualidade, reprodução, divisão sexual do trabalho e no âmbito do público e do privado. Vamos lembrar, no século XIX, mulher só saía de casa para casar, com o irmão e marido, isso até 1900, antes da segunda metade do século XX, mulher direita não saía sozinha, né? Não saía sozinha, e então ela só saía, no século XIX só saía para batizar o filho, para casar, enfim. O negócio dela era ficar dentro de casa, entendeu? Bom, e aí nessa questão das relações de gênero, você tem essa coisa, né, da casa e da rua. A rua era do homem, a casa da mulher. Tem um quadro que eu gosto muito, eu já falei em algum momento dele, nas minhas aulas, que é do casal Adolfini, que era um casal, o homem era comerciante, né? E é muito interessante. É um quadro fantástico. Vou ver se lembro, deixa eu ver se eu escrevo aqui, para colocar na descrição, casal Adolfini, porque é bem legal a interpretação do quadro, né? E uma das coisas que marca é o sapatinho do homem na porta da rua, o sapatinho da mulher debaixo da cama. É muito legal esse quadro para você entender essa questão do público, do privado, da casa e da rua, nessa relação homem-mulher, né? E aí, gente, ó, tem esse quadrinho aqui, tá vendo? Olha, o homem cuidando do carro, a mulher das panelas. E aí é uma diferença entre impor esses papéis, né, de deixar para a mulher como única responsável pela casa e o homem como único provedor, né, e a visão do cuidado partilhado da casa, que é da família, ou seja, a tarefa de todos. Pagar conta também é uma questão da mulher, né? A manutenção da casa, né? Então, se os dois trabalham, tira-se o peso, né? Imagina eu ser homem, como décadas atrás, né? Somente o homem ser provedor. Imagina a angústia desse homem se ele fica desempregado, a mulher não trabalha, a mulher está dentro de casa. E é aí que surgem as mulheres empreendedoras e artesãs dentro de casa, fazendo crochê, fazendo costura, sempre dentro de casa, né, para cuidar dos filhos, da casa e também trazer uma renda, né? Quantas mulheres ajudaram seus maridos sendo empreendedoras dentro de suas casas, cozinhando, né? Fazendo bolo. Eu tenho uma ex-vizinha muito legal,
porque ela fazia bolo dentro de casa. Outra coisa, dentro dessas relações de gênero, é o sonho e realidade. Há uma diferença, né? Então, o século XX vai ser marcado aqui, antes que eu esqueça, rainha do lar. Nessa figura da mulher como rainha do lar, entendeu? E eu nem coloquei aqui, mas eu estou lembrando, essa mulher que o destino dela vai ser marcado, né? Vai casar até que a morte os separe, então não pode. Aí você vai ter a questão do desquite, né? Não sei se você lembra do Anos Dourado, Anos Dourado, que mostra a mulher que se desquita, e aí ela é isolada dos eventos sociais, e o seu filho também sofre na escola. Até para namorar, né, a família não vai querer que a sua filha namore um rapaz cuja mãe é desquitada. Então, sabe, era uma vergonha para a família a separação. A mulher podia sofrer todos os dias, sofrer violência física, moral, entendeu? Passar fome, mas ela tinha que manter ali aquele casamento para não ser uma vergonha para os filhos e para a família, né? A mulher já sofreu grandemente, né? Grandemente. Não poder estudar, né? Então, nesse sonho e realidade, aí eu tenho aqui a Branca de Neve, o príncipe encantado, a mulher lá cheia de filho, cuidando, né? E o cara lá vendo televisão, enquanto a mulher se lasca ali, né? Então, você tem o sonho do príncipe encantado, né? E a realidade o quê? A realidade que é o patriarcalismo, o machismo, os papéis rigidamente determinados, né? Então, a missão sem poder sonhar, né? E aí você vê o quê? Os filhos não são responsabilidade só da mulher. Os filhos são responsabilidade de quem os fez, né? Da mulher e do homem, né? Do pai e da mãe. Não é verdade? Aí você vai ter... Eu tenho algumas leis que eu sempre acho importante a legislação, porque elas é que nos conformam, que orientam o nosso comportamento, nossas liberdades civis, não é? Então, você vai ter aqui a paternidade socioafetiva, que é colocada no Código Civil, no artigo 1593. Você vai ter a licença paternidade na CLT de 1943, artigo 473, que vai dar um dia para esse pai. E aí, em 1988, na Constituição Federal, esse um dia vai ser extensivo a 5 dias, né, no artigo 7º e 10º no ADCT, que é um adendo, né? Você vai ter também uma outra lei importante, que é a investigação de paternidade, de 1992, a Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1992, e teve uma outra lei também, que eu acabei não vendo, que obriga ao reconhecimento da paternidade, né? Então, eu tive muitos alunos cujos pais se desobrigaram com o nascimento dos seus filhos. Nunca deram nenhuma ajuda, não reconheceram seus filhos, nem na certidão de nascimento, e aí houveram essas iniciativas de leis para poder garantir isso, né? É muito importante, né? Bom, há uma diferença entre o sonho e missão. Então, eu trago um slide aqui muito bonito, né? Que é o valor de uma mulher desde a origem da humanidade até o seu desaparecimento mede-se e medir-se-á sempre não pela classe social a que pertence, ou pela riqueza e elegância, ou produtos literários, mas pela maneira com que desempenha a quádrupla missão. Olha bem, de esposa, mãe,
de família, educadora e dona de casa. Gente, há uma diferença entre sonho e missão. Então, missão determinada. E aí você tem, dia 31 de outubro, é dia da dona de casa, sabia? Então, o dia da dona de casa. Aí tem vários quadrinhos daquelas mensagens prontas, né? Parabéns pelo dia da dona de casa. E se você não quer ser dona de casa? E se você não quer ser esposa? Né? Se você quer viver a sua vida sozinha, independente, né? Então, quantas mulheres sofreram bullying, sofreram críticas? Por quê? Porque não casou, porque não teve filho, porque casou e também não teve filho, ou porque não casou e não teve filho, enfim. Aí eu trouxe para vocês um diálogo muito interessante que eu achei sobre o senso comum em relação às mulheres do lar. Tá? Então, a mulher que escolhe, que eu vou colocar que nem toda mulher quer ser independente. Tem mulher que é feliz dentro de casa. Eu estou falando aqui, gente, de escolhas, de sonhos, tá? Porque nós estamos no século XXI, onde nada pode ser estanque, entendeu? Não pode, sabe? A gente tem que ter um outro olhar sobre essa sociedade que a gente vive, que precisa de regras. Eu defendo isso, né? O universo tem regras, né? Mas a gente tem que refazer esse entendimento do que é regras, tá? Agora, olha só que diálogo interessante. Minha esposa não trabalha, é o título, você encontra na internet, é o título lá da... Minha esposa não trabalha. É a conversa entre o marido e uma pessoa, tá? Então, essa pessoa pergunta: Senhor Roger, o que o senhor faz para ganhar a vida? Eu trabalho como contador em um banco. E sua esposa? Ela não trabalha, ela é uma dona de casa. Quem faz o café da manhã para sua família? Minha esposa, já que ela não trabalha. A que hora geralmente sua mulher acorda? Ela acorda bem cedo, pois precisa se organizar antes de poder sentar e tomar café da manhã. Ela põe a mesa, organiza o almoço para as crianças da escola, assegura-se de que estão bem vestidos e penteados, se tomaram leite, se escovaram os dentes, se estão com todo o material escolar. Como seus filhos vão para a escola? Minha esposa os leva para a escola, já que ela não trabalha. Depois de levar seus filhos para a escola, o que ela faz? Bem, geralmente demora em resolver alguma coisa na rua, como pagar contas ou parar no supermercado. Uma vez de volta para casa, ela faz o almoço, serve a mesa, arruma a cozinha e depois se encarrega da lavanderia e limpeza da casa. Sabe como é, né? Bom, e à noite, depois de voltar para casa do escritório, o que o senhor faz? Eu descanso, é claro, né? Pois estou cansado depois de trabalhar o dia todo no banco. E o que a sua esposa faz à noite? Bem, ela faz a janta, serve os meus filhos e a mim, lava a louça, arruma mais uma vez a casa, depois ajuda as crianças a se prepararem para dormir, dá leite quente que eles gostam de beber e os põe para escovar os dentes. Conclusão. Essa é a rotina diária de várias mulheres em todo o mundo, que começa pela manhã e continua até altas horas da noite. Isso não é trabalhar? Ser dona de casa não tem diploma, mas cumpre um papel-chave na vida familiar. Aproveite e dê valor à sua mulher, mãe, avó, tia, irmã, filha, porque o que ela faz não tem preço. Alguém lhe perguntou: você é uma mulher que trabalha ou é só dona de casa? Eu trabalho como esposa do lar 24 horas por dia. Sou uma mãe, sou mulher, sou filha, sou despertador, sou cozinheira, sou empregada doméstica, sou a professora, sou empregada, sou a babá, sou enfermeira, sou um trabalhador manual,
Sou uma agente de segurança, sou a conselheira, sou edredom. Não estou de férias, nem tenho licença por doença. Eu não tenho dia de folga. Trabalho dia e noite. Estou de plantão o tempo todo. Não recebo salário. E mesmo assim costumo ouvir a frase: Mas o que você faz o dia todo? A mulher é como sal. A sua presença não se recorda, mas sua ausência faz com que tudo fique sem sabor. Que bonito, não é? Enfim. E aí eu vou falar dos movimentos sociais pela igualdade de gênero. A primeira onda de feminismo ocorre durante o século XIX, início do século XX no Reino Unido e nos Estados Unidos. E o seu foco era originalmente a promoção da igualdade de direitos contratuais e de propriedades para homens e mulheres, a oposição aos casamentos arranjados, pois é, gente, e a propriedade dos maridos sobre as mulheres casadas.